Olá, querido aluno do Centro dos Presbiterianos, seja bem-vindo a mais uma aula de hermenêutica bíblica. Meu nome é João França, você já me conhece. Eu queria trazer nesta segunda aula que nós vamos ter agora sobre hermenêutica, a necessidade da hermenêutica. No estudo da interpretação bíblica, devemos considerar alguns aspectos importantes para uma hermenêutica adequada da palavra de Deus. Uma das dificuldades que encontramos na vida da igreja hoje é certamente a falta de compreensão sobre de quem é o papel para a interpretação bíblica. Nesta aula de hoje, nós iremos analisar de perto a questão da necessidade desta disciplina na vida da Igreja de Cristo. Todos nós interpretamos o mundo que nos cerca, conforme nós vimos na aula passada, pois todos nós temos pressupostos na leitura das Escrituras. A grande questão que eu quero levantar é: quem precisa de hermenêutica? Esta é uma daquelas questões que não deveria suscitar debates no meio da igreja, uma vez que todos nós, de um modo ou de outro, somos intérpretes de tudo que nos cerca. Mas a grande questão é interpretar a Bíblia. Por que não tem um curso de interpretação de jornal? Por que não tem um curso sobre interpretação das atitudes e das ações das pessoas? Por que um curso de interpretação bíblica? Ora, porque a necessidade de interpretar as Escrituras. Por que há essa necessidade? Muitos cristãos dizem que não precisam da hermenêutica e estudá-la. Ou seja, julgam que não precisam dela para nada que vão fazer na vida. É como o aluno está na escola estudando matemática. Eu lembro quando a gente estava na escola regular, o aluno perguntava assim: mas o que é que eu vou fazer com matemática no meu dia a dia? Tipo, o que eu vou fazer com a hermenêutica no meu dia a dia? A hermenêutica é uma disciplina que a gente precisa sempre estar compreendendo, aprendendo dela. Os que pensam na necessidade da disciplina hermenêutica argumentam que a Bíblia é um livro divino e assim exige de nós algum treinamento especial para entendê-la. Então, há pessoas que têm esse pressuposto, que passam a entender que eu devo estudar a Bíblia porque ela é divina e eu preciso compreender a mensagem dela. Por isso que eu tenho que fazer um curso de hermenêutica, por isso que eu tenho que ir para o seminário, por isso que eu tenho que estudar a Bíblia, por isso que eu tenho que me cercar, me sentar aos pés dos mais hábeis intérpretes, os quase divinos professores de academia teológica. E não desprezando o trabalho dos professores de teologia, eu sou professor de teologia, professor de hermenêutica, professor de exegese e de Bíblia. Mas essa disciplina não é algo que pertence a eles. Nos tornamos como um catolicismo romano de novo. Tipo, quem tem acesso à hermenêutica? Apenas os especialistas. Os mortais do banco da igreja não têm acesso à hermenêutica. Por um lado, porque muitos pastores não querem ensinar as suas ovelhas a interpretar o texto bíblico. Por outro lado, porque muitos pastores são preguiçosos para fazer isso em relação aos alunos que tem na sua escola dominical no dia a dia. Então, cai para nós, professores de teologia, incentivar a igreja, aos membros da igreja, a compreender isso. Então, a necessidade da hermenêutica não é porque a Bíblia é um livro divino e tem alguma coisa especial nele para a gente poder. A Bíblia é um livro como qualquer outro livro, que precisa de processo hermenêutico como qualquer outro conteúdo que nós conhecemos. A diferença é que é um livro humano escrito com palavras divinas, ou seja, é um livro divino escrito em palavras humanas, e assim vice-versa. Muito bem. Quando você diz que eu preciso estudar a Bíblia porque é um livro divino e que existe um treinamento especial para entendê-la, essa resposta deixa-nos numa situação paradoxal. Como nos lembra o teólogo católico Alonso Schockel, um dos maiores eruditos que eu já vi na área de interpretação bíblica, de conhecimento bíblico, conhecimento profético, conhecimento salmódico, o homem é um monstro, né? O Alonso Schockel diz que se alguém é capaz de falar de maneira absolutamente clara e tornar-se
compreensível, com eficácia irresistível, esse tal é Deus. Portanto, se há alguma palavra que poderia não exigir a hermenêutica, essa palavra seria a palavra divina. Então, se eu digo, não, é porque a Bíblia é a palavra de Deus, é uma palavra divina, então eu tenho que estudar regras especiais para entendê-la. Epa, mas quem é Deus? Se Deus quer comunicar algo, ele comunica algo de maneira clara. Sem obscuridade, né? E aí, qual a relevância teria da hermenêutica? Nenhuma. Porque Deus fala de maneira clara. Agora, é exatamente neste pêndulo, né, que muitos se agarram. Especialmente quando se conhece a doutrina protestante da perspicuidade das Escrituras, da clareza das Escrituras. A palavra perspicuidade significa clareza. E dizem que si mesmo as Escrituras são claras. E todos nós cremos isso. Cremos que a Escritura não é obscura, ela é clara em si mesma. Quando ela comunica as questões relacionadas à graça e à salvação do homem, é bastante claro, né? Então a gente precisa desse entendimento. E que o que decorre disso é a negação da hermenêutica bíblica quando você se agarra a essa doutrina. Porque essa postura nega a importância da interpretação dos textos sagrados. E Grant Osborne, no seu livro A Espiral Hermenêutica, nos lembra uma coisa interessante. Ele diz assim: a hermenêutica é importante porque ela capacita a pessoa a se movimentar do texto para o seu contexto e para o significado inspirado por Deus na Bíblia. Para que esse significado inspirado por Deus na Bíblia fale hoje, com uma relevância tão nova e dinâmica quanto em seu ambiente original. Além disso, pregadores e professores devem anunciar a palavra de Deus em vez de suas opiniões religiosas, repletas de subjetividade. Só uma hermenêutica bem definida pode manter alguém atrelado ao texto. Mas um ponto importante não é o fato de que as Escrituras precisam ser interpretadas por causa da sua natureza divina. Não é porque a Bíblia é divina que ela precisa ser interpretada, mas é exatamente por causa do seu lado humano. As Escrituras são apropriadamente chamadas de palavra divina em palavras humanas, como diz o Dr. Cássio Murilo Dias na sua obra Manual de Exegese Bíblica, publicado na editora Paulinas. Essa necessidade interpretativa é necessária exatamente porque a linguagem humana ela é equívoca. Isso nos lembra o Walter Kaiser e Moisés Silva na sua introdução à hermenêutica bíblica. Porque a minha língua, a minha fala, a minha maneira de falar, ela é equívoca, ela comete equívocos. E por ela cometer equívocos, nem sempre o significado que eu imito é o significado que você entende. E às vezes você não entende não é porque eu não fui claro, às vezes é porque você tem preguiça de ir até entender o que eu estou falando. De ir atrás da compreensão do que está sendo dito. Então, a linguagem humana ela tem gerado muitos mal-entendidos e por esta razão se faz necessário o estudo da hermenêutica. Há pessoas que acham, por exemplo, que a Bíblia ela tem uma multiplicidade de significados de texto sagrado. E essa proposta de multiplicidade de significado, ela acaba tendo problemas na vida da igreja local, porque você acaba dando um texto, você está lendo lá o texto, igual lendo isso. Rapaz, para mim esse texto significa isso. Mas a questão não é para você o que esse texto significa, é o que o texto quer dizer de fato. Então nós enfrentamos o problema da subjetividade nas interpretações textuais. Um exemplo claro, por exemplo, que eu vejo ser muito usado na igreja hoje, é João capítulo 10. Você pega João capítulo 10, você fica absurdo como a igreja tem usado de maneira equivocada aquele texto. Quando o autor sagrado diz lá que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Aí pega lá, o ladrão é Satanás, que ele veio matar, roubar e destruir.
Mas o texto não diz isso. Se você perceber o contexto, você vai descobrir do que Jesus está falando. Jesus está falando dos falsos mestres, dos falsos messias, que vieram anteriormente antes dele, e que as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, não davam ouvido. Diziam assim, olha, o cara que pula pela janela e não entra pela porta do rio das ovelhas, né, do aprisco das ovelhas, é ladrão e salteador. E ele vai dizer assim, ó, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Né? E ele vai dizer posteriormente que todos aqueles que eram antes dele eram ladrões e salteadores. Então ele está falando de quem? Dos falsos mestres, do falso ensino, da falsa doutrina, da maneira ímpia dos escribas e fariseus conduzir a igreja do Senhor naquele período. Então você percebe que o texto está fazendo menção a um fato, enquanto você aprendeu que era outra coisa. Então, uma leitura do texto, você vai descobrir pela leitura singela do texto, sem espiritualizar o texto, você vai descobrir o que o texto está dizendo. Uma outra problemática que eu tenho visto no meio cristão, de modo geral, é o uso da expressão do recurso sensus plenius. Então, o que é um sensus plenius? A sensus plenius é pegar uma passagem e dar ela um sentido mais amplo. Opa, mas não sou eu quem tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o autor inspirado. Eu não posso dar sensus plenius a qualquer passagem. Um exemplo claro que eu vejo muito ser acontecido é Ezequiel 28. Ezequiel 28, que fala ali da queda do rei da Babilônia, né, da queda de Ciro. E aí você diz assim, ali está falando da queda de Satanás, tu era querubim ungido. Então você olha hoje a igreja, ela pega aquilo ali e traz. Então, às vezes, você não entende o que é sensus plenius, nós vamos estudar sobre sensus plenius aqui, e acaba cometendo atrocidades hermenêuticas. Então, primeiro, quem precisa de hermenêutica? Todos nós precisamos de hermenêutica. Segundo, vamos considerar as razões para a necessidade da hermenêutica. Nesse ponto, eu queria apresentar as razões que justificam a necessidade da hermenêutica. Por que a gente precisa aprender hermenêutica? Por que cada um de nós precisamos aprender hermenêutica? Primeiro, por causa da corrupção do homem. Um dos aspectos fundamentais para a necessidade da interpretação é a condição espiritual do homem. O homem, depois da queda, possui os olhos do entendimento entenebrecido, como nós aprendemos em Efésios capítulo 4, verso 17 até o verso 18, onde é nos dito ali que o homem é entenebrecido no entendimento. A expressão grega usada ali é a palavra é a expressão escotomenoi, tedianoia. A palavra escotomenoi é da palavra skotos, que é escuridão, né, em grego. E a palavra dianoia é a palavra mente, entendimento, pensamento, aquilo que a mente é, né? Então, dianoia é a expressão para o entendimento, para a mente, para o intelecto. Então, Paulo diz que o nosso entendimento, a maneira de compreendermos as Escrituras, ela está ainda entenebrecida por causa da queda. Então, a gente precisa compreender isso para que possamos aplicar melhor, entender melhor a Escritura Sagrada. Aponta para o fato de que a mente humana foi afetada pela queda e logo o homem não consegue compreender adequadamente a palavra de Deus. Ninguém consegue compreender adequadamente a palavra de Deus. Por isso que existem recursos para você ler, compreender melhor a palavra. E aí eu sou um entusiasta daqueles que gostam de ler, leiam, porque é na leitura de outros recursos, de outros livros, que nos ajudarão a compreender melhor o texto sagrado. Então isso é importante na vida da igreja como um todo. Um outro aspecto importante que a gente precisa entender é que a evidência pessoal dessa necessidade da hermenêutica é certamente aquele texto de 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 15, onde nos ensina que o homem natural ele não pode compreender
as realidades espirituais, a menos que ele seja renovado pelo Espírito Santo. O Dr. Paulo Anglada, no seu livro A Introdução à Hermenêutica Reformada, quando ele vai falar ali no capítulo 3 sobre os pressupostos interpretativos, ele vai dizer o seguinte, que os pressupostos interpretativos, o que a gente precisa entender, uma das necessidades dessa interpretação está no fato de que o homem ele precisa ser regenerado. É claro que a gente vai entrar naquela velha discussão, né, como eu coloquei lá na aula anterior, que você entrou lá na página de aprendizagem, temos lá um PDF do, se não me foge o nome, Moisés Silva, sobre o papel do Espírito Santo na interpretação. Então, você deu uma lida nesse artigo, eu vou pedir um trabalho em cima daquele artigo. Não esqueça de fazer isso. Então, você vai ter ali a leitura daquele texto, você vai descobrir que há implicações muito interessantes em relação a essa questão da regeneração. Não quer dizer, por exemplo, que só o crente regenerado sabe interpretar bem a Bíblia. Tem gente ímpia e incrédula que interpreta a Bíblia melhor do que muitos crentes competentes, ou até nem competentes são. Mas isso é um cara piedoso, um cara crente, um cara que lê a Bíblia, mas não é uma pessoa competente academicamente nem intelectualmente para compreender o texto. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem básico para vocês. Eu tenho um livro de MD que está na nossa grade de programação, na verdade, do programa do curso, é o livro do Robert Alter. Robert Alter, ele é um cristão, mas ele escreve muito sobre a Bíblia, e muito material muito bom mesmo. Ele tem um livro chamado A Arte da Narrativa Bíblica, que para mim é um livro show, é um livro delicioso de ler. Me intrigava muito a questão a história de José, que chega ali no capítulo 37, né? E aí para o capítulo 37, vai para o capítulo 38, e aí aparece a história de Judá e Tamar, e você, peraí, o que aconteceu? O enredo de José vem, dá uma pausa, abruptamente parece que entra a história de Judá e Tamar, e você diz assim, o que você está fazendo aqui nesse texto, né? Tanto é que os eruditos liberais dizem, não, mas isso aqui foi uma interpolação que colocaram, isso aqui... E aí quando você lê Robert Alter, você descobre que Alter dá uma explicação exegeticamente plausível e sustentado hoje pela maioria dos eruditos cristãos conservadores que você conhece, né? Por exemplo, quem sustenta muito a posição do Robert Alter, né, explicando essa linha interpretativa, o Gridenius, no seu livro Pregando Cristo a partir de Gênesis, bem interessante. Ele faz menção ao livro do Alter. Você vai ter o Richard Pratt, no seu livro de História, que faz menção ao livro do Alter, e apresenta também uma estrutura bem interessante lá, porque a gente vai ver essas duas linhas. Então, assim, pessoas que, assim, não são regeneradas, mas que conseguem captar o sentido muito bem do texto. Isso aí é bem interessante para a nossa discussão. Mas do ponto de vista evangélico, do ponto de vista confessional, nós precisamos entender que um dos pressupostos que devemos ter em nossa mente é essa questão da corrupção do homem. O homem ele é corrompido e ele precisa ser modificado para que sua interpretação seja agora guiada pelas verdades eternas do Evangelho. Muito bem. A segunda razão para se interpretar as Escrituras chama-se o abismo cultural. Quem lembra isso para nós é o Henry Vickerley, no seu livro Hermenêutica Avançada, ou simplesmente Hermenêutica publicado pela Editora Vida. Ele nos lembra exatamente disso. Nós precisamos exatamente saber interpretar para superar o abismo da cultura. A Bíblia, como um livro vindo da lavra humana, da escrita humana, tem perspectivas culturais significativas. Ela é carregada de cultura nela, há muita questão cultural nela. Ler o livro do Gênesis, por exemplo, que é um livro maravilhoso para a gente estudar, que vale a pena você conhecer o livro de Gênesis. Ler o livro de Gênesis e perceber, por exemplo, fatos como no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão ele decide, ele pergunta a Deus, quando é que eu vou receber a minha herança, quando é que eu vou ter o meu herdeiro, como é que eu vou receber a terra. Essas duas promessas estão relacionadas ao que Deus vai fazer ali. Abraão, ele é instruído a pegar os animais
dividir os animais ao meio, colocar um de frente do outro, você pergunta, por que Abraão está fazendo isso? Por que Moisés narra esse fato? Por que Abraão está fazendo essas coisas? Por que esse capítulo está aqui? Você lê o capítulo, você não fala, por que está aqui? Por que é desse jeito? E aí você descobrindo que culturalmente era daquela forma que se firmavam a aliança. E o mais interessante daquele texto é que quando Abraão ele corta os animais, coloca assim lá os pedaços um de frente ao outro, criando uma espécie de corredor. Quando Abraão decide passar ali, Deus não permite que Abraão passe, e ele passa por meio daquelas carnes como uma representação de um fogaréu. Passa ali no meio. E aí você pensa, o que Deus está fazendo aqui? O que Deus fez aqui nesse texto? O que ele está fazendo? E a explicação é bastante interessante. Porque na cultura da época se fazia a aliança daquela forma, se cortava os animais, e quando você terminava de celebrar a aliança, você estava dizendo para o outro, olha, se eu não cumprir os termos da aliança, daquilo que eu prometi, nem eu nem você, quem quebrar a aliança será cortado ao meio, porque você cortava os animais ao meio, colocava um de frente ao outro, e os dois passavam no meio dos animais. Naquele contexto, Deus não permite que Abraão passe. E Deus passa uma figura, uma chama, né, apontando um fato importantíssimo. Dizendo assim, olha Abraão, sou eu que estou te prometendo a herança de um herdeiro e a herança da terra. Que se faça comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir a aliança. Você precisa de mais alguma coisa? Deus fala isso para Abraão. Mas Deus faz o quê? Ele usa a cultura da época que era usada para firmar a aliança, para mostrar que ele faz a aliança. Só que essa aliança, quando era firmada com os animais, ela geralmente era... E aí você percebe que naquela ocasião, o pacto, naquele momento, ele não era mais bilateral, ele era unilateral. Deus é quem decide passar no meio daqueles animais. Alguém já disse que cada um de nós ver a realidade através dos olhos condicionados pela cultura e por uma variedade de outras experiências. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que procurar nela também a cultura que está sendo colocada ali, para eu não trazer culturas dali para cá. Então, a gente precisa entender isso. Eu não posso importar a cultura de lá para cá por uma questão de incongruência cultural, e isso é um dos grandes desafios da igreja de hoje. Então, esse é o outro problema. O outro problema que precisamos superar para interpretarmos a Escritura, e daí surge a necessidade da interpretação, é o problema da língua da Bíblia. Né? A Bíblia ela foi escrita em uma outra língua que não é a nossa. A Bíblia ela tem 3 idiomas que a gente precisa ter uma noção deles, conhecê-los, né? Então, as escrituras foram escritas, foram redigidas em 3 idiomas diferentes, até desconhecido para a maioria de cada um de nós. A Constituição Internacional se diz que quando a Bíblia chega nas comunidades, nos povos longínquos, se faz necessário o estudo das línguas originais para que a Bíblia esteja na língua do povo, para que vocês possam adorar a Deus com maior eficácia. Então, a tradução dos originais para o português é de fundamental importância, bem como resolver qualquer questão teológica profunda precisa ser orientada pelas Escrituras. Então, o problema da língua. Primeiro é que essas línguas foram escritas de maneira distinta de nós. Por exemplo, lá em João capítulo 1, versos de 1 até o verso 7, nós vamos ir até o verso 4, na verdade, aqui. Nós temos o texto grego, que é uma língua parecida com a língua portuguesa. Né? Então, essa língua é importante para o estudo do Novo Testamento. Okay? Estudar grego aponta para o fato de a gente precisa mergulhar na Escritura. A outra língua é o hebraico do Antigo Testamento e o aramaico. Né? Então, o hebraico e o aramaico são línguas aparentadas. Então, são praticamente a mesma coisa. Então, você vai ter, no grego você lê normalmente, o hebraico você lê da direita para a esquerda. Né? Então, você até indica que você deve ler de trás para frente, como a gente diria. Né? Trás para frente para nós, né? Para eles lá é de outra forma. Né?
Então, é exatamente isso, o problema da língua. Eu preciso aprender que a necessidade da hermenêutica também passa pela língua. A língua, a cultura, a maneira como está escrito, as coisas são de tanta importância para a gente entender e compreender algumas coisas. Vou dar aqui algum exemplo disso para nós. Vamos pegar aqui o caso do Novo Testamento grego. Lá naquela passagem lá de Mateus, quando Jesus está preso, e Pilatos, ele coloca diante da multidão Barrabás e Jesus. E ele olha para a multidão e diz assim, olha, vocês querem qual? Vocês querem Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Você lê isso, você lê assim, rapaz, não te acende uma luz não na mente, não, um som de alerta. Por que ele falou Jesus o Cristo? Por que ele não falou só Jesus? Por que ele falou Barrabás aqui e depois falou Jesus o Cristo? O que tem a ver Barrabás e Jesus? Isso é um ponto importante. Primeira informação. Barrabás não é nome. Barrabás é o título da cidade, Barrabá. É o nome da cidade onde aquele indivíduo pertencia. Segunda informação é que o nome dele era Jesus também. Você pega no texto grego, você vai ter lá no texto grego, Jesus Barrabás, Jesus o Christos. Você entendeu Jesus ali. E aí agora você entende por que Pilatos faz aquilo. Pilatos está fazendo uma distinção dos Jesus. Ele está dizendo, olha, o Barrabás ou Jesus o Cristo. Eram dois Jesus que estavam ali naquele momento. Às vezes, mas peraí, professor. Mas na minha Bíblia não está assim. Na sua Bíblia não está. No texto original está dessa forma. E por que o tradutor ele não colocou isso? Para não gerar mais confusão. Né? Você entendeu Jesus, e aí você vai ter muito mais confusão. Tanto é que você vai ter lá em Colossenses capítulo 4 um Jesus chamado Justo. Jesus o Justo. Eu não sei se esse Jesus é o Jesus que você está aqui com. Não. É um outro Jesus, que o nome de Jesus é um nome comum, como João, Maria, Pedro, Paulo. E no texto de Mateus, Pilatos, ele sabia que tinha um dois Jesus ali, e Pilatos, ele quis fazer a distinção para saber exatamente em quem aplicar a justiça decorrente da exigência dos judeus. Então a gente, às vezes, pode perceber. Esse é um exemplo do Novo Testamento. Um outro exemplo que eu queria trazer é do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento você conhece a história de Jó, né? Uma história muito bonita e tal. E geralmente, você já ouviu falar da mulher de Jó. E a mulher de Jó, no ato de desespero, quando Jó perde tudo, cai de joelho em terra e começa a adorar ao Senhor. A mulher chega para Jó e diz assim, Jó, tu ainda mantém a tua retidão para com teu Deus? Abençoa Deus e morre. Você fala, não, pastor, não está assim no texto em português. Realmente, não está assim no texto em português. Está amaldiçoa Deus e morre. Mas a palavra lá não é amaldiçoar, a palavra lá é barak. A palavra barak, no hebraico, é abençoar. Aí, o que ela está fazendo? Ela está ironizando a fé de Jó. Ela está sendo irônica. E antes de você condenar a mulher de Jó, por favor, não faça isso. A mulher perdeu 10 filhos em um único dia. 10 caixões saíram de dentro de sua casa. 10 valas foram abertas. 10 filhos. Então não entra logo malhando pão na mulher. Entenda a situação dela. Mas é isso que ela faz. Ela ironiza a fé de Jó nesse sentido. E Jó, como velho patriarca, olha para ela assim, fala como uma louca, mulher. Esperamos só o bem de Deus, não esperaremos o mal dele também. Então, na leitura da língua original, você descobre que aquela passagem ali está sendo um viés irônico da mulher em relação à obediência que Jó tem para com Deus.
Só falta agora você abençoar Deus e morrer. Só falta isso, abençoa Deus e Deus vai te matar. Está ironizando a fé e a atitude piedosa de Jó naquele ato de desespero dela, certamente. Então, os nossos tradutores, quando eles passaram a ver o texto, disseram, não, aqui a gente não pode colocar aqui porque pode dar um problema. Pode dar um problema e a gente não pode. Então, é complicado. Então, você vai ter essas questões que você só pode perceber mediante o conhecimento da língua original. Mas peraí, pastor, então quer dizer que todo mundo tem que aprender grego e hebraico? Não estou dizendo isso aqui, gente. O que eu estou colocando é a importância da interpretação bíblica quando você entende que há coisas que na nossa tradição estão lá refletindo uma expressão de outra cultura, de outro idioma, de outra maneira de viver o cristianismo. É disso que eu estou falando. Então, esses são os principais elementos importantes para justificar a necessidade da hermenêutica bíblica. São elementos importantes. Em terceiro lugar, vamos considerar também a hermenêutica livre de pressupostos. É possível? É possível interpretar, ler a Bíblia sem nenhum pressuposto, sem nada formado nenhum, sem nenhuma concepção formada? A grande pergunta que precisamos fazer ao estudar o tema da necessidade da interpretação bíblica é aquela que questiona, é possível interpretarmos a palavra de Deus livre de pressupostos? E deixa eu explicar o que é pressupostos aqui. Pressupostos é toda aquela informação que você adquire na sua jornada, que a gente chama de conhecimento tácito. Conhecimento que você tem armazenado na sua cabecinha, das leituras que você fez, das interações que você faz, que quando você, eu não sei quantos de vocês fazem isso, assistir uma aula, ouvindo o sermão do pastor na igreja, o pastor começa a pregar, a sua mente começa a trabalhar e, mas esse texto, e aquilo que eu aprendi do livro e tal, e você começa a formar os pressupostos, dialogando mentalmente com o pregador, dialogando mentalmente com o professor. Então você começa a interagir com seus pressupostos. Isso é importante, né? Isso é importante, isso é pressuposto, é você. E aí, quando você vai conversar com você, tem que analisar também o pressuposto do outro. O que o outro pensa sobre determinada coisa. Quando você pergunta, o que você pensa sobre isso? Você está perguntando assim, qual é o seu pressuposto? Não é somente o que ele pensa, mas a partir de que ideia, a partir de que a gente chama de axioma, de que verdade básica ele constrói o seu edifício do conhecimento. É claro que a questão dos pressupostos é uma discussão epistemológica. Tá? Você está no discurso. Agora, epistemológico, o que é isso? Epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento e a natureza do conhecimento. Epistêmico, de conhecer, de ter um conhecimento e a natureza desse conhecimento. Isso é chamado de epistemologia. Então, o pressuposto está ligado a essa ideia do conhecimento prévio, o conhecimento que eu adquiri, do preconceito. Preconceito, pré e tem conceito. Né? Não é preconceito de ter preconceito com alguém. Preconceito é o conhecimento já previamente formado, um entendimento previamente formado. Então, é possível eu ir ler com a tábua rasa, como dizia, se não me engano, era Hammel, né? David Hammel. Ele dizia que, o filósofo Hammel dizia o seguinte, que a pessoa ela nasce sem o conhecimento tácito e que através do conhecimento, do empirismo, do contato das coisas, vai preenchendo a mente, é uma mente rasa, e ela vai preenchendo com conhecimento. Você não tem conhecimento nenhum. Isso aí é um equívoco terrível, né? Eu não vou nem entrar nessa questão de filosofia, porque não é a nossa disciplina aqui. Mas é isso que eu estou querendo colocar para vocês, é que o pressuposto, eu vou com ele para a leitura da escritura, eu vou sem ele. Né? A resposta a esta indagação é negativa. Ainda que os adeptos da escola racionalista de interpretação, chamada escola método histórico crítica, ou método histórico crítico, chegam a afirmar que a exegese bíblica deve ser praticada de modo neutro, isento de pressuposições teológicas a priorísticas. Deixa eu explicar os termos aqui. Quando a gente fala de exegese, a gente está falando de estudo apurado das escrituras, diferente da hermenêutica.
A hermenêutica é o estudo acurado do texto. A exegese é o estudo acurado das palavras do texto. Eles entendem que eu posso fazer hermenêutica e exegese de modo neutro. É chamada um método científico, como se coloca hoje, né? Você está num debate, não, mas vou dar um exemplo que as pessoas não gostam, mas eu vou usar esse exemplo. Por exemplo, na nossa igreja, na igreja presbiteriana onde eu sou pastor, a ceia é feita com vinho, não com suco de uva. E aí as pessoas dizem assim, por que com vinho? Por que com vinho? Eu não entendo isso, questão de vinho. Aí você vai dizer assim, mas cientificamente falando, o vinho ele prejudica o álcool, né? Porque tem álcool, o álcool prejudica as pessoas, para isso. Como se, cientificamente falando, como se o cientista fosse uma pessoa neutra. E não é neutro. Não é porque a ciência diz determinada coisa que significa que está certo ou errado. Ela não é absoluta, absoluta. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o vinho, que a ceia é feita com vinho, não com suco de uva. Não com suco de uva. Então você tem essa discussão acadêmica hoje. Você vê na TV, né, quando se levantou esse movimento feminista que tem e ativistas gays. Não, porque a ciência diz isso. Peraí, quem é a ciência para dizer alguma coisa? Como se a ciência fosse neutra. Como se estudar as coisas de maneira neutra. Quando você está num debate na sala de aula, na sala de aula de trabalho, você diz assim, mas a Bíblia diz, aí ele diz assim, não traga a Bíblia para cá. Aqui a Bíblia carrega muitos pressupostos. Aqui tem que ser isento de pressupostos, isento de ideias formadas. Isso é mentira. Todo mundo sabe que todo mundo tem pressuposto. Tem uma ideologia. Um filme tem ideologia, um livro tem ideologia, uma história tem ideologia, tem uma coisa a ser vendida, a ser comunicada, a ser passada adiante. Isso é chamado de pressuposto. Essas pressuposições teológicas a priorísticas, o que é isso? É a priori. Porque você tem o conhecimento a priori, aquele conhecimento que você tem agora, né? Antes de você conhecer a hermenêutica, você tinha uma noção do que interpretar. Isso é chamado de conhecimento a priorístico. Quando você agora estuda hermenêutica, você tem um conhecimento agora abalizado da disciplina, e você tem um conhecimento posteriori. Né? Então, esse conhecimento posteriori é depois do que você recebeu a instrução sobre a hermenêutica. Então, assim, eles estão dizendo que eu não posso me aproximar da Escritura com algum conhecimento, com uma pressuposição a priorística. Eu não posso ir para a Bíblia crendo em alguma coisa, porque geralmente eu vou acabar induzindo o resultado do texto. É como a gente geralmente vê as igrejas pentecostais fazerem, né? E às vezes algumas igrejas sérias também fazem, né? Pegam um texto sagrado lá e dão ao texto algum sentido. Eu tinha um professor, eu tinha porque estudou, mas ele ainda vive, graças a Deus, é o pastor Clóvis, lá do seminário presbiteriano do Norte, foi professor meu de evangelismo e do livro de Atos, né, ele que ensinou o exegese de Atos foi ele. E é interessante porque ele diz o seguinte, não existe texto difícil na Bíblia. Existe texto que não se encaixa com a minha pressuposição teológica. Não tem texto difícil na Bíblia. Tem texto que não se encaixa na minha teologia. Então, se eu tenho uma grade de sistema, e aí, especialmente os teólogos sistemáticos, eles vão ler a Bíblia a partir dessa ótica, da sistemática, vão levar isso lá para dentro do texto, sem deixar o texto falar. Já o teólogo bíblico, o exegeta, ele vai olhar para o texto, vai analisar o texto e vai formar, a partir da leitura do texto, o que o texto está dizendo. E aí, dentro dessa leitura, ele vai criar um sistema concatenado de doutrina que a gente chama de sistema sistemático, teologia sistemática, ou doutrina sistemática ou dogmática. Então, isso é pressuposto. É quando eu vou para o texto com algum pressuposto. Eles dizem que eu não posso ir com nenhum pressuposto para o texto. Eu tenho que olhar que o texto é neutro, e que eu sou neutro, e que a minha leitura vai ser neutra. Minha leitura não vai se interrelacionar com outras coisas. Isso é pura mentira e pura ilusão.
Entretanto, essa tese ela não se sustenta, como eu tenho dito, pois as pressuposições ocupam um lugar bastante importante no nosso processo interpretativo. O pressuposicionalismo, né, que é uma corrente filosófica apologética desenvolvida por Cornelius Van Til, Abraham Kuyper e Gordon Clark. Né? Gordon Clark é chamado de estruturalista. Né? Desses três eu sou clarkiano. Né? Na aula eu não apresento Clark, eu só apresento o Van Til, Kuyper, por causa que eu estou fazendo citação de outros dois eruditos. Né? Então eu estou mencionando Van Til aqui na aula em vídeo, mas o Clark em vídeo, mas na aula escrita não está esta forma. Né? Van Til e Kuyper, Abraham Kuyper e Cornelius Van Til, revelam sua verdade, ou seja, desenvolveram que no debate o importante é você conhecer a pressuposição do outro para poder vencer no debate. Que pressuposições devemos ter a nos aproximar da Bíblia para um processo de interpretação correto e adequado? A primeira doutrina que eu devo carregar sempre, que os liberais não gostam e que os estudiosos do método histórico crítico tentam rejeitar, é a doutrina da revelação. A ideia de que Deus se revela nas obras da criação é o pressuposto capital para o processo interpretativo das Escrituras. Salmo 19, versos 1 a 4, diz: os céus proclamam a glória de Deus, né? E as obras de suas mãos não seus obras de seus firmamentos, né? Um dia faz discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, não há palavra, nem som nenhum se ouve, né? Mas em todo o confim do mundo se faz ouvir a sua voz. Então, o Salmo 19 fala que a criação fala sobre Deus. Então, tem que entender que a revelação de Deus está também na criação. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 20, vai nos dizer que a igreja de Deus se revela do céu quando toda impiedade e perdição dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Né? Então, você vai ter aí, dentro dessa estrutura, dentro desse pensamento teológico, que para eu estudar a Bíblia, tem que ela é uma revelação de Deus. Nesse aspecto, podemos dizer que a criação, que a criação é uma revelação. Que a criação é uma revelação natural de Deus. É bom lembrar que a revelação natural tem dois aspectos, o imediato e o mediato. O imediato é aquela revelação que é colocada no coração do homem, conforme Romanos capítulo 2, versos 14 a 16, que fala que a lei está implantada, gravada, escrita, esculpida no coração do homem. E a revelação geral, imediata, que é por meio da obra da criação. O livro no qual Deus se revela que Ele é o Criador de tudo, né? No qual Deus se revela quem Ele é, o Criador, que Ele é o Criador. No qual Deus se revela como Criador. Como Criador. Esse aspecto da revelação não salva ninguém. Né? A revelação geral ela não salva ninguém. Mas aprove a Deus revelar-se diretamente, e assim se procedeu por meio do seu Espírito Santo, por revelação direta, por teofanias, por anjos, por sonhos, por visões, por inspiração e por seu Filho Jesus. E aí você vai ter lá Êxodo capítulo 3, verso 16, Salmo 147, versos 19 e 20, Hebreus 1 e 12, que fala que nos últimos tempos ele nos falou através do Filho, Gálatas 1, versos 12 e 11 e 12, que vai falar que um anjo do céu, ainda que texto, vem trazer um outro evangelho, que vai dizer que de fato Deus, no Antigo Testamento, se revelava através de anjos. Deus, ele não é o totalmente oculto, como ensinava Karl Barth, né? Mas é alguém que se revela nas obras da criação de providência, e por isso você deveria estudar com São Paulo na primeira sessão, né? Capítulo 1, sessão primeira, que diz que ainda que a criação e as obras da criação e da providência revelem de tal modo a bondade, né, de Deus, então a consciência parte do pressuposto que Deus usa a criação para se revelar. Então a criação ela é um canal de revelação para a vida da igreja. O Berkhoff, quando ele vai abrir a sua sistemática, ele começa exatamente tratando disso. Ele diz assim que, para um estudo sério da teologia sistemática, precisamos partir de dois pressupostos. A primeira é que Deus se revela, e segundo, que Ele se revelou em sua palavra.
Então, essas duas pressuposições são básicas que nós devemos entender na nossa vida. Levamos em consideração que a forma de Deus comunicar a obra redentora é por meio da revelação especial, ou seja, a obra redentiva, a revelação redentiva está na Bíblia, na revelação especial, na Escritura Sagrada, conforme nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 15, né? E também 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 15 a 16. Então, na 2 Timóteo, especificamente, você vai ter lá o fato de que a revelação redentiva de Deus está na Escritura. A segunda doutrina que eu devo trazer, na minha pressuposição ao me aproximar da interpretação textual, é a doutrina da inspiração verbal e plenária. Deixa eu explicar o termo. Verbal porque Deus falou. Plenária porque é a totalidade das Escrituras. Ok? Outro pressuposto que devemos ter antes de irmos ao processo interpretativo do texto das Escrituras é aquele que declara ser a Bíblia plenamente soprada, theopneustos. A palavra inspirada, ela reproduz errado o que o termo quer dizer. A palavra lá em 2 Timóteo 3,16, né, porque toda a palavra divina é inspirada, né, a palavra não é inspirada, é soprada. Theopneustos. São dois substantivos gregos, theos, Deus, pneustos, vamos dizer essa palavra pneuma, né, que significa espírito ou soprar, né, sopro. Então, significa que é soprada pelo Espírito Santo. O Dr. Paulo Anglada, mais uma vez, naquele livro Introdução à Hermenêutica Reformada, lembra-nos que a doutrina da inspiração é a pressuposição bibliológica fundamental da hermenêutica reformada. Então, a hermenêutica reformada, nesse curso que você está tendo sobre a hermenêutica, entende que a Escritura ela é soprada por Deus. Essa doutrina ela é o fundamento da hermenêutica e da exegese. Para eu fazer uma exegese séria, eu preciso partir do pressuposto que a Bíblia era inspirada por Deus. Para eu fazer uma hermenêutica séria, eu preciso partir do pressuposto de que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então, esse é o ponto. A própria Escritura, que a gente chama de evidência interna, a evidência interna dentro da própria Bíblia, ela dá testemunho dela mesmo ser uma obra inspirada por Deus. Você vai ter lá Êxodo capítulo 4, verso 22, Juízes 6, 8, Isaías 43, verso 14, 1 Samuel 15, 23, Jeremias 1, 4, Mateus 5, 17, João 10, 35 e Hebreus 3, verso 7. Então você vai ter esse leque de textos mostrando que a Bíblia em si ela é inspirada, ela mesma se auto-autenticando como palavra inspirada de Deus. O terceiro pressuposto teológico que eu devo ter ao me aproximar para interpretar o texto sagrado é a doutrina da autoridade das Escrituras. Um outro pressuposto importante é a compreensão de que que as Escrituras possuem plena autoridade sobre a vida da igreja e sobre aquele que interpreta a Bíblia Sagrada. Eu, intérprete, eu preciso entender que a Bíblia é a autoridade final, aquilo que ela me disser eu devo obedecer. Muito bem, é a autoridade final. Essa doutrina é de fundamental importância para aqueles que pretendem estudar e interpretar as Escrituras Sagradas. Aquilo que nós compreendemos sobre a autoridade absoluta das Escrituras fará toda a diferença no estudo hermenêutico das Escrituras. O Dr. James N. Parker, no seu livro Vocábulos de Deus, vai nos dizer que a autoridade das Escrituras repousa na inspiração. Se eu creio na inspiração, que foi Deus quem falou, então o que está lá escrito é para ele obedecer. Isso é por tabela, isso é claro. A Bíblia guia a nossa vida e dita a forma como devemos viver e adorar a Deus naquilo que Ele requer de nós. Cristo sempre apelou para as Escrituras Sagradas com a expressão está escrito, indicando que a palavra final deve ser dada à palavra inspirada por Deus. Isso nós vemos detalhadamente em Mateus capítulo 4, versos de 4, verso 4, verso 6, verso 7 e verso 10. São os textos que nós vemos lá, Jesus usa a expressão está escrito. Essa expressão, né, está escrito que Cristo usa, é uma forma verbal em grego que se lê gegraptai. Gegraptai é um verbo no tempo perfeito. O tempo perfeito no grego indica uma ação contínua. Então, no grego você vai ter uma ação progressiva, ou seja, está escrito, permanece escrito. Então, Jesus está apelando para a autoridade da Bíblia. Então, essa questão da Bíblia ser a autoridade final na vida da igreja não é
uma questão dos fundamentalistas lá de 1930, 1920, com John Gray Marshall, que foi o pai do fundamentalismo, né? Que acabou fundando a igreja presbiteriana da América, né? A PCA. Ele que fundou e posteriormente surgiu a chamada OPSI, Igreja Presbiteriana Ortodoxa, derivada exatamente do movimento fundamentalista que surge naquele período. O Machen, ele vai desenvolver essa questão do fundamentalismo, e da inspiração das escrituras e da autoridade dela. Nós vemos que isso não nasce com o movimento fundamentalista ou com o movimento conservador, mas nasce especificamente com a autoridade de Cristo. Cristo diz que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, quando eu vou interpretar a Escritura, eu devo entender que ela é a palavra final, a autoridade final, a qual eu devo me submeter acima de tudo. Em terceiro lugar, a doutrina da suficiência das Escrituras também precisa ser levada em consideração quando eu interpreto a Bíblia. Ao interpretarmos a Bíblia, devemos considerar que elas são profundamente suficientes para a vida e a piedade do crente. O lema sola scriptura aponta para a realidade de uma Bíblia suficiente. Mas o que é essa doutrina? Né? A resposta mais simples e clara que podemos oferecer a esta pergunta é que o sola scriptura ensina que a Bíblia regula a vida em sua totalidade. A Confissão de Fé de Westminster fala-nos do quanto as Escrituras são realmente suficientes para a vida da Igreja. Né? Suficientes para a vida da Igreja. Os teólogos puritanos da Confissão de Fé declaram: olha a expressão, todo conselho de Deus concernente a todas as coisas são necessárias para a glória dele, salvação e fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A gente chama isso em teologia de conclusão inescapável. Se você quer conhecer mais sobre a questão da conclusão inescapável desenvolvida pelos puritanos, leia o livro Teologia dos Puritanos, escrito pelo J.L. Bick e Mac Jones. E aqui é muito interessante, irmãos. A Constituição declara que todo o conselho de Deus, tudo que eu preciso saber para a minha vida está na Bíblia. Eu não entendo por que tem crente que vai atrás de revelação, de sonho, de visão, essas coisas todas, para suplantar a palavra de Deus. Estão sempre à procura de algo mais. Como já dizia John MacArthur no seu livrinho, À Procura de Algo Mais. Aqui nós temos, por exemplo, você vê em 2 Timóteo 3, de 15 a 17, você vê exatamente essa suficiência da palavra. Aqui nós temos um conceito subjacente ao sola escritura. O somente escritura também, que é o conceito do tota escritura. Você raramente escuta os teólogos falando de tota escritura, que é também desenvolvido na Reforma Protestante. E de acordo com Fred Kloster, aquele autor que escreveu aquele livro, A Doutrina da Predestinação em Calvino, ele vai dizer este ponto de vista a respeito das Escrituras como única e completa, sola e tota escritura, é exclusivamente reformado, nos lembra o J.L. Bick naquele livro Vivendo para a Glória de Deus, uma introdução à fé reformada. Então, ao interpretarmos o texto sagrado, devemos ir até uma Bíblia suficiente. Não estamos interpretando um documento incompleto, imperfeito, que precisa ser adicionado a outros ditos, ou com outras novas revelações. O estudo sério e laborioso das Escrituras se torna compensador quando pressupomos que estamos diante da vontade suficiente de Deus apresentada nas Escrituras. Então, que você possa entender a necessidade que nós temos de interpretação. A necessidade de interpretação está exatamente nessas 3 áreas importantes. Primeiro, entender que todo mundo precisa de interpretação. Entender também que há obstáculos à interpretação bíblica. Entender que ninguém vai ao texto sagrado sem as pressuposições fundamentais que carrega. Ou seja, as pressuposições de que está lidando com a Bíblia inspirada, com a Bíblia sagrada, com a Bíblia autoritativa, com a Bíblia suficiente. Ou negando esses fatores que nós mencionamos. Então, você vai encontrar só 2 tipos de pessoas que se aproximam da Bíblia.
aquela que vai na certeza de que há pressupostos na leitura da Escritura e vai estar atento a esses pressupostos para que eles não interfiram na sua interpretação do texto, como bem a aqueles que negam a existência de pressupostos e acabam colocando seus pressupostos dogmatizadores no texto sagrado, sem levar em consideração o seu contexto, ao seu campo semântico, e se levar em consideração que você está lidando com a palavra de Deus, ok? Muito bem, então nós ficamos por aqui. Dá uma lida nos baixos esboço da aula, segue minha recomendação. Leia primeiro o esboço, dê uma lida no esboço, ou leia o esboço acompanhando a aula, assista a aula e leia o esboço, geralmente as pessoas fazem assim, e posteriormente você responde o questionário que estará disponível para que você possa responder o questionário temporizado. Deus abençoe você. Se você gostaria que outra pessoa tivesse acesso a este curso, indica o nosso curso para essa pessoa usando o nosso e-mail, joaoricardofrança@hotmail.com, e-mail pessoal, sem acento, por favor, nada de acento, né? Então João sem acento, ricardo.franca@hotmail.com, ou o e-mail do CEP, que é o Centro de Estudos Presbiteriano, @gmail.com, ou acessar a nossa página www.centrodestudospresbiteriano.blogspot.com. Deus estenda graça sobre vocês, Deus estenda graça sobre a vossa vida, e até a próxima aula, querendo Deus.